continuar. Bem, então, boa tarde a todos, todas. Nessa aula a gente vai fazer alguns códigos mais para praticar o Python, né, e ver alguns recursos que, inclusive, aparecem no estudo dirigido que eu passei para vocês. Tá? Então, aqui a gente tem algumas situações. Primeiro é somar todos os valores, que vai de 1 até 10. Então, vamos fazer esse código usando alguns recursos. Deixa eu abrir aqui. Tá? Eu já cheguei a apresentar para vocês as situações de fazer um laço. Né? No caso aí, se você vai somar todos os valores, você faz um laço e vai somando todos os valores. Tá? No caso aí, de 1 até 10. Eu vou colocar uma situação, só que nesse caso, vou usar um for, tá? Vou usar um for, que é outra possibilidade de fazer um laço, a variável do laço, e ele vai ficar no intervalo, vou colocar aqui só de 1 até 10. Às vezes podem surgir dúvidas se ele vai contar o 10 ou não vai. Então, né, vamos dar uma verificada, certo? Sum, eu estou usando sum, vou colocar aqui em português. Aqui. Soma igual a 0. Então, essa é a variável cumulativa, ou seja, toda vez quando ele pega um valor, ele vai adicionar, que é essa linha 3, ele adiciona na variável soma, tá certo? Então, a gente vai ter dessa forma, ele vai adicionar o i, exatamente da forma matemática, né, como está aqui em cima, certo? Então, ele vai pegar um valor, 1, 2, 3, vai somando, somando e guardando esses valores, tá? No final, com certeza, a gente quer ver o resultado. Eu vou colocar o código para rodar. Aqui. Deu 45, tá? Eu não tenho de cabeça qual que é o resultado. Eu posso muito bem pegar uma calculadora, coisa assim. De qualquer forma, eu vou fazer uma verificação básica, que eu vou pedir para ele imprimir os valores de i, onde ele está somando, tá? Vamos ver se o laço, de fato, ele pega todos os valores. Eu vou executar de novo. E aí, ó, pegou 1, 2, 3, ele chegou até o 9. Ele não chegou até o 10, né? Porque a somatória aqui em cima até o 10. Então, eu posso acrescentar mais alguma coisa e rodar de novo. E aí, sai o resultado, tá? Então, os valores são os valores do i, e no final a gente tem aí que soma é igual, na verdade, somatória, não tem acento, somatória é igual a número inteiro, uma porcentagem, tá? 55. Como eu já verifiquei que estava dando certo, esse daqui eu posso comentar essa linha ou tirar essa linha daqui, código, tá? Então, eu já tenho somatória igual a 55. Então, essa seria a forma de fazer um laço. E poderia ter feito com while, ou até outra forma de fazer com for, mas esse aqui é só uma sugestão. Certo? Alguma pergunta aqui? Beleza. Eu vou manter os códigos, por enquanto eu vou manter os códigos no mesmo arquivo, tá? Então, só para a gente agilizando. O item B é para resolver uma equação do primeiro grau. Então, a equação do primeiro grau é bem simples. Isso aqui é só uma continha básica. Então, você tem dois valores. Sei lá, A igual a 1, B igual a 2. A equação do primeiro grau simplesmente
né? Você passa o B para cá, fica menos B sobre A. Então, vai dar menos B sobre A, tá? Nesse caso aqui, x é igual a... Pode ser um valor com ponto flutuante. E aí você imprime a... Qual que é a variável? X, tá? Então, eu vou rodar o código. Menos 2. É isso mesmo? Exatamente. Tá? Uma situação bem simples e não tem mistério para fazer essa da equação do primeiro grau. Já no segundo grau, que é o próximo, aí a gente vai fazer mais observando os valores, aquela história toda de delta e tudo mais, certo? Talvez fosse o caso eu pegar, fazer um outro arquivo aqui. Vou fazer, começar aqui. Python, equação segundo grau. Assim. Dou um nome para arquivo. Grau. Tá? Bom, então eu vou precisar... deixa eu escolher um aqui. Vou fazer rapidinho. Vou pegar uma... X... 2. Eu não bolei nenhuma ainda. Tá. Escolhi uma aqui. Ela vai ficar A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a 2. Certo? Então, o que eu tenho que fazer na equação do segundo grau? Eu tenho que calcular o delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Como que a gente decora essas coisas, né? Nossa. Então, nesse caso, num primeiro momento, eu vou fazer da forma mais seca possível, assim, considerando que vão ter duas raízes, tá? Então, x' é igual, x1 é igual a menos b mais, vai ter que ler a SQRT. Vamos usar um truquezinho aqui, vamos ver se funciona, para fazer elevado a meio. Tá? Vamos colocar um super 2 aqui. É menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, né? Então, tudo isso daqui vai estar no numerador e 2a vai estar aqui, 12 vezes a. Tá? E o outro, o x duas linhas, vai ser menos b menos a raiz quadrada de... raiz quadrada de delta mesmo. Raiz quadrada de delta sobre 2a. Tá? Vou colocar para... Vamos ver se deu certo essa forma de raiz quadrada. Vou colocar x1 é igual f e x2 é igual... Então, aqui a gente coloca x1 e x2. Acho que sim. Tem alguma coisa aí que eu não estou enxergando. Vamos rodar o código. Essa é da equação do segundo grau. Deu 2 e 1. Olha aí, gente. Acertou. Tá. Então, essa aqui é um truquezinho para usar a raiz. Ou a gente pode importar da função math a função da raiz quadrada. Tá? Por enquanto, vamos deixar assim, que a gente vai resolver o problema. Agora, vamos fazer uma situação mais... que a gente tem que avaliar o delta para saber se vai ter uma raiz, ou duas, ou nenhuma. Tá? Então, aqui, se você tiver, por exemplo, se o delta for maior que zero, tá? Ou seja, a gente coloca essa estrutura condicional,
Se o delta for maior que zero, de fato, o que ele vai fazer vai ser isso daqui, certo? Então, essa situação, ele vai resolver isso. Se acontecer, aí podemos ter várias formas de escrever isso, tá? Mas como if delta igual a zero, tá? Zero. Ele só vai calcular uma, oh, Deus, calma. Só vai calcular uma raiz, tá? Na verdade, aqui, raiz quadrada de delta, né? Não, na verdade, não vai ter raiz quadrada de delta, vai ser zero, né? Calma lá, né? Deixa eu arrancar nada aqui. Isso. E aí vai ter isso daqui. Falta um parênteses. Tá? Aqui que eu estou só na dúvida na questão que não, tá. Bom, e se não for, né, óbvio que aí o delta é negativo, e aí a gente pode simplesmente escrever alguma mensagem na delta negativo. Não existem raízes reais, certo? Aqui. Bom, sem pensar em um código tão bonitinho, né, podemos fazer isso daqui. Esse daqui só vai ter uma. E aqui vai ter o... Vai ficar assim. Bom, depois de mexer bastante no código, né, vamos ver se ele está funcionando. Se acharem alguma coisa que não esteja, vamos ver. Delta, o igual aqui. Vamos ver se vai ser isso. O igual, quando você quer verificar se é verdadeiro ou falso, você tem que colocar dois iguais. Quando é só um, é uma atribuição. Tá? Bem, então da forma como está aí, está funcionando. Agora a gente tem que testar com outras situações. Ou seja, ele está funcionando nesse caso. Vamos ver uma raiz. Se eu colocar o quê? X ao quadrado. Vamos colocar uma situação só. Vamos ver aqui. Vou colocar 0, 0. Vamos ver o que a gente obtém de resultado. Ele só encontrou uma raiz, certo? Só calculou uma, no caso de x ao quadrado. E se eu colocar, por exemplo, x ao quadrado menos 2, não, menos 2 ainda vai dar, né? 2. O que a gente vai ter? Em delta negativo não existe raízes reais, tá? Então, pelo menos nessas situações está funcionando. E aqui é mais para lembrar um pouco da estrutura condicional, onde faz dessa forma. Não é o código mais limpo, mas é um código que está funcionando. E inicialmente a gente vai pensar dessa forma, tá? Então vamos resolver o problema. Depois a gente vê o que a gente deixa o código mais bonitinho, aqui, ali, ou mais clean, né? Mais enxuto, tá? Mas primeiro vamos resolver o problema que a gente tem, tá? É óbvio que em alguns casos a gente já vai, né, fazendo alguma coisa para o código ficar limpo, certo? Tá, alguma pergunta aqui?
Vocês podem usar o chat que eu tenho ele aberto aqui na minha frente, tá? Eu estou com uma outra tela aqui que eu uso para olhar o código e é o que vocês estão vendo, tá? Aí vai ficar assim. Bem, então essa aqui é uma situação. A outra é só para calcular a área sobre a curva, né? A gente tem aqui o y é igual a 2 nesse intervalo e y igual a 4 nesse outro intervalo. Nesse caso aqui, vamos fazer o código. Eu vou colocar aqui mais um arquivo, vou abrir. Vamos chamar aqui área sobre curva, tá? Beleza. A área sobre a curva, bom, vou começar. Nesse caso aqui, eu estou pensando no qual que foi se eu estava querendo que fosse um pouco mais elaborado ou não o código. Porque esse código, aparentemente, ele é bem simples, né? Vamos fazer essa forma bem simples, enquanto... Tá? Então, você tem a área, e aí a primeira é uma reta y igual a 2, vai de 0 a 3 para o x, certo? Então, vamos fazer um pouquinho mais elaborado, senão vai ficar muito simples. Eu falo, não acredito que estamos revisando um código tão simples, tá? Como que vai ser? Qual que é a ideia que eu estou pensando aqui? Eu vou fazer um laço, tá? Esse laço, ele vai até... Não, vamos x. Só para fazer um pouco de... Oh, meu Deus, x. Não, tá certo. E esse laço vai até x, enquanto x for menor ou igual a 6, ele fica no laço, certo? E a ideia é assim, infelizmente eu não tenho como fazer um desenho, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou experimentar, tá, gente? Não, deixa eu ver, desenhar. Então, a ideia é que eu tenho o gráfico assim, tá? Aí, eu tenho y é igual a 2, depois y é igual a 4. Vamos dizer que aqui é 2, depois ele é igual a 4, tá? Essa coisa, mudar a cor aqui. Esse trecho aqui é no 3. Esse trecho aqui é no 6, tá? Que é 0. Então, é essa situação que eu tenho, tá? Acho que até deu para salvar aqui. Então, o que eu vou fazer, voltar a anotação aqui, o que eu vou fazer, a ideia do código, a minha ideia, até porque é algo... Nós vamos pegar, vamos fazer de 1 em 1, e a gente vai calculando essas áreas aqui, tá? No primeiro momento eu calculo essa área, esse retângulo aqui, e depois eu vou calcular esse outro aqui. Cada vez que o laço passa, depois eu vou calcular esse, depois eu vou calcular essa área aqui, ó. Depois eu vou calcular essa área, essa e essa, tá certo? Só para deixar aqui é o 2, esse aqui é o 2. Meu Deus do céu. Não tem texto, né? Acho que seria até melhor. Mas assim melhor. Ficar estranho. 2. 2 e 4. Tá? Então, essa vai ser a ideia do código. Então, a área, ela vai ser a área, mas ela começa zerada, aí eu vou pegar essa primeira área aqui,
Então, ela vai ser o quê? Ela vai ser, na verdade, vai ser o y, ainda tem um detalhe para arrumar, vezes, e aqui embaixo vai ter vezes um delta x, tá? Eu vou colocar esse ΔX como uma variável só para... O ΔX aqui, pelo desenho, já escolhi como sendo 1, tá? 0, 1, 2. Então, vou deixar assim. E o Y, né, vai depender do valor do X, tá? Então, vamos colocar, se o X for menor igual a 3, o y é igual a 2, como está lá no gráfico, né? Tá aqui. Se não, o y é igual a 4, tá? Então, e a área vai ser isso daqui, certo? Será que tem alguma coisa que falta? Falta. O x precisa, né, aumentando. Então, o x ele vai incrementar em ΔX. Então, no primeiro momento ele é 0, depois ele vai somar com 1 e vai aumentando, tá? No final, eu vou colocar só para aparecer a área. E a área, tá? E vou colocar para rodar agora o código. E vamos ver se dá certo. A área deu 20, certo? É a área 20. Aqui vai dar um 3 vezes 2, 6. Aqui vai dar 3 vezes 4, 12. Aqui, ó. 1, 2, 3. 3 vezes 4, 12. Aqui tem 1, 2, 3. 3 vezes 2, 6. Acho que foi mais, hein? Não foi? 3 vezes 2, 6. 12, 18. É isso mesmo ou eu estou errando alguma coisa? Vamos fazer então, independente certo ou não, vamos fazer ele imprimir na tela, né, tudo que ele está calculando, tá? Essa aqui seria a forma de debugar o código. Então, eu vou colocar aqui para ele mostrar o valor do x e o valor do y. Então, vai ser isso. Escrever dessa forma. Aí ele mostra x e y. Aí a gente sabe, como a gente planejou o código por aqui, a gente vai saber dizer se estava certo ou não, tá? Vamos lá, vou voltar mais uma vez. Vou ter que puxar um pouco aqui. Então, x, 0, isso aqui 2, tá? Aqui, ó. Eu já achei vai ficar, eu já achei a falha aqui. Bom, pelo menos eu acho que eu achei. E aqui vai ter a área, tá? Vou colocar, eu vou fazer assim, área igual, tá? Área. Olha só, pessoal. Começando daqui, na primeira linha, o x é 0, ele está aqui. Mas ele já considera o y está 2. Então, ele já considera, ele pega aqui como sendo uma área, tá? Na verdade, ele pegou para cá. E essa área aqui do 1 até o 2, não, peraí. O x é igual a 1, aí ele pega, no primeiro momento, na verdade, as áreas, vocês estão reparando, elas deveriam começar por aqui, tá? Quando o x, exatamente como 1. Porque senão ele pega esse aí, e aí deu errado. Então, vamos até colocar aqui x igual a 1. E vamos ver de novo. Está 18. Por isso que eu falo, e vai ter uma situação durante a disciplina, imprima na tela os valores.
Porque se você entendeu como que é que a gente está planejando o código, aí você já vai ter uma ideia dos valores que estão. Então, quando x é igual a 1, o y é 2. X é igual a 1, y é 2. Ó. X é igual a 2, y é 2. 3 também. Quando é 4, que está aqui, é 4. E esses aqui são os valores que a área vem assumindo, tá? Não é o valor só desse trecho, é o valor da variável área. Eu coloquei aqui, para imprimir na tela, tá? Então, assim, ele vai calculando áreas pequenas para ter a área total dessa curva aí, certo? Então, óbvio que está funcionando o código. Se eu não for mais testar, eu posso até tirar, comentar aqui e mencionar que a área é igual a 18. Tudo bem? Alguma pergunta? Certo. Bom, o outro código, que a gente vai estar mexendo, eu vou baixar um pouquinho isso daqui, tá? Esse daqui, ó. Bom, basicamente, o que a gente vai calcular aqui é a energia. Aqui, começa aqui, tá? Calcular a energia nuclear de ligação do núcleo do hélio, né? Isótopo 4. Eu coloquei ali, tá? Usando essa fórmula aqui, tá? Que é a famosa fórmula do Einstein, do E igual a mc ao quadrado. Aqui, assim, em termos de código, basicamente a gente precisa mais se organizar com os valores e escrever o código, tá? Organizar o nome das variáveis e tudo mais. Porque é um código sem mistério, tá? Mas aqui, se você faz essa conta, consegue fazer ela no papel, no computador, você faz facinho, facinho. Tá? Só tem que fazer esse processo, que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos também chamar outro. Cadê? Dar nome de variável. Nome de arquivo são coisas que... Energia, ligação. Hélio 4. Tá? São coisas... Bom, agora ficou esse daqui. Deixa eu ver se eu tiro isso daqui. Borracha. Olha aí, que chique. Não sabia que tinha essa coisa aqui. Pronto. Pelo menos aqui eu vou reduzir um pouco aqui a tela, mas para a gente conseguir ver o código, a parte. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Isso, assim. Agora eu vou abrir aqui para ter as duas coisas na tela, tá? Bem, então a gente vai calcular essa energia de ligação. Eu vou colocar aqui que informações que a gente precisa passar, tá? Então, Z, qual que é o número atômico do hélio? 2. Número de massa, 4. Ele informa aí a massa, vou chamar massa próton. Massa próton é essa daqui, tá? Depois eu falo um pouquinho da física por trás disso. 1,6726 elevado a menos 27, tá? Vezes 10 elevado a menos 27. A gente escreve dessa forma. A massa do próton, isso. É 1,6749, tá? Elevado a menos 27 quilos. Tudo no SI, isso é um ponto. A velocidade da luz, 998 elevado a mais 8, tá?
Bom, vamos ver se tem mais algum parâmetro de entrada. Tem aqui. Esse M, eu não lembro exatamente o que é isso daí, mas MU, vou chamar de MU. E, porque veja só, esse MU que está aqui, tá? E a massa do núcleo, do hélio, está em termos desse parâmetro aí, tá? Então, eu vou escrever o MU e dar 1,660539 exponencial menos 27. E a massa do hélio 4, ela é 4,0. Você vê que é mais informação do que propriamente dito, né? Tem que pensar nas ideias dos códigos, né? Então, MU, vezes MU, tá? Então, basicamente, são essas informações. O que mais que eu vou precisar? Na verdade, se eu fizer assim, eu não vou precisar nem desse parâmetro aqui, tá? Então, vamos ver se vai dar certo. A gente tem aqui eu tinha colocado algum link, eu posso depois passar para vocês, principalmente esse, é que tem dados mentais, assim, ou provavelmente são experimentais, tá? Então, o que eu tenho aqui, vou agora fazer a conta do B. Então, vamos lá. Então, a ideia é que, fisicamente falando, você tem no núcleo do hélio, você tem 2 prótons e 2 nêutrons. Se esses 2 prótons e 2 nêutrons estão separados, eles têm, né, tem a massa deles separados. Então, em princípio, você poderia imaginar que quando você aproximasse eles, esses prótons e nêutrons, tá, a massa deles juntos seria a mesma massa deles separados. Bom, mas isso não é o que ocorre. Então, quando ele tem essa situação, a massa do hélio, com 2 prótons e 2 nêutrons, tem uma massa diferente. Tá? E essa diferença de massa está na energia de ligação desse sistema de 4 nucleons, né? 2 prótons e 2 nêutrons. Tá certo? Então, o que a gente precisa é, na verdade, ver essa diferença de massa. É o que a fórmula aqui mostra. A diferença de massa, e vamos lá fazer. Primeiro, eu calcular a massa deles isolados. Massa do próton, Z, número de prótons, A menos Z é o número de nêutrons, então vezes a massa nêutron. Tá? Então, esse daqui vai dar a massa, exatamente, a massa deles separados. E aí, eu quero a diferença, só que o núcleo deles juntos, o núcleo com eles juntos, claro, né? Tem uma massa diferente, e essa massa eu peguei ali, vai ser MHE4, tá? Eu ainda não vou colocar, o P é energia de ligação, energia. Eu ainda não vou colocar, porque eu já fiz bastante coisa, eu ainda vou colocar, eu vou só verificar se não está dando nada de problema, tá? Então, eu vou rodar esse código para ver o que está acontecendo, se ele já fornece alguma coisa. O valor deu 0. Isso não era de se esperar um valor 0 assim, ou só deixa eu fazer um outro teste aqui, talvez seja mais na formatação mesmo. Eu sempre não uso essa B. Lá. Tem que estar numa notação científica. Veio um valor bem pequenininho. E essa daí, exatamente pela fórmula aqui,
Eu vou deixar por enquanto assim, tá? Pela fórmula, é a diferença de massa entre a, a massa do núcleo e a massa dos nucleons separados, tá? Núcleo do hélio 4. Bem, mas aqui o B tá diferença de massa, mas quando eu multiplico pela velocidade da luz ao quadrado, tá? Ele vai fornecer para a gente a energia de ligação para o núcleo, certo? Então, se eu quiser quebrar esse núcleo, eu precisava fornecer essa energia. Aqui, o resultado está em Joule, né? Porque as massas estão em quilo e a velocidade da luz está em metros por segundo. Tá? Eu fui no Google para ver qual que é a conversão. Deixa eu ver se eu abro aqui. Qual que é o fator que eu uso? Estou abrindo aqui por fora, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Eu compartilho com vocês. Será que eu apaguei? Acho que eu apaguei. Deixa eu ver. Aqui. Foi esse daqui. Eu fui no Google, né? Joule para MeV. Geralmente física nuclear é MeV. Então é esse valor aqui, ó, 6,242 elevado vezes 10 elevado a 12. Tá? Eu vou mudar aqui de posição só para... Então, eu vou criar aqui vou colocar nessa região Joule to MeV. Vou colocar assim, tá? E qual que é o fator? 6,242 e mais 12. Então, se eu pegar esse B e multiplicar por esse fator, tá? Aí a resposta a gente tem que ter em MeV, que dá um valor de 27,22. 27,22. Vamos, um valor que costuma aparecer, até a título de comparação, não pede aqui no enunciado, mas é a energia de ligação por nucleon. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem essa energia de quanto? 27, se tudo está dando certo, né? 27,22 MeVs para o núcleo inteiro. Então, por nucleon, basta eu pegar, eu vou fazer aqui a divisão só para ver o valor, tá? Quanto os nucleons no caso, é o número de massa, são 2 prótons, 2 nêutrons. Então, eu vou dividir por A, tá? E aí vou ter 6,80. Deixa eu ver, agora deixa eu abrir aqui. Aonde que está esse valor? Tem uma tabela aqui. Será que ele sumiu? Não, está aqui. Eu vou esperar ele aparecer para mostrar para vocês aqui. Esse aqui é um daqueles links, está lá naquele finalzinho. Eu vou passar depois para vocês, tá? Então, ele tem aqui, ó, energia de ligação, binding energy. Aqui está em kilo-electrovolts, tá? E a gente tem aonde tem... Na verdade, eu acho que... Será que eu peguei do outro lugar? Deixa eu ver. Só tem tudo aqui, dá pra... Na verdade, eu acho que eu peguei de outro lugar. Deixa eu só ver aqui, gente. Desculpa. Vamos ver se eu peguei do outro link. São 2 links, né? Aqui, ó, desse gráfico aqui, tá? O hélio está bem por aqui, ó. Então, ele está no 7, quase no 7. Quer dizer, está no 7. O nosso resultado que não bateu ali, tá? Então, ó, o resultado está razoável, porque esse resultado provavelmente é experimental. Tá? Então, ali, voltando, deixa eu tirar essas... E aqui, então, eu tenho o resultado que é 6,80. Tá? Então, esse aqui foi uma situação mais de organização das informações
pedindo para ele fazer as contas. Não tem o código que vocês estão vendo aí, não tem nenhum mistério, né? Mas a gente pode, de repente, fazer esse código ficar um pouco melhor, tá? E aí eu deixo para vocês tentarem fazer esse código, calcular pelo menos, por exemplo, vamos dizer para 4 ou 3 nucleons, que seja 2 nucleons, sem repetir o código, certo? Então, eu vou deixar para vocês o objetivo, essa versão 1. Sempre tem alguma coisa a mais para fazer. E aí vamos ver a versão 2, tá? Então, a versão 2 fica para vocês de incluir algumas opções aí do código para que ele faça pelo menos 2 valores, faz 3 de repente, 3 valores, 3 isótopos, né, de qualquer núcleo, e aí vocês podem escolher, tá certo? E aí vocês podem ir para o recurso de usar listas, tá? Bom, então basicamente a ideia aqui era essa, passar esse básico para vocês e deixar esse desafio aí para vocês tentassem fazer para mais. E depois a gente volta e verifica como que pode ficar o código aqui. Tá? Mais o que a gente pode fazer. Beleza? Eu parar a gravação.